O que é o que é? Todo mundo conhece ou já ouviu falar, tem contato ou já teve, e se não tem, conhece alguém que tem. Todo mundo já escutou histórias curativas ou negativas sobre, e a partir daí tem opinião contra ou a favor. Eu estou falando da cannabis, mais conhecida na nossa sociedade como maconha. Esse é um tema muito desafiador de ser abordado, levando em consideração que a gente tem pouco acesso de qualidade ainda sobre o tema e também por vivermos em um mundo tão polarizado. Esse cenário vem mudando nos últimos anos, graças ao poder terapêutico da cannabis e toda a transformação que ela vem ocorrendo e mudando economicamente no meio social. E por esse motivo, é um grande prazer estar aqui falando dela para vocês. Certo. Eu queria primeiro pedir licença para todo mundo aqui, para com que a gente pudesse deixar de lado tudo que a gente sabe sobre a cannabis até agora e para com que juntos a gente possa usar uma folha em branco para ter novos conhecimentos a partir de agora. A cannabis tem o potencial terapêutico e registros com o uso da humanidade há muito tempo. E antes mesmo dela ser utilizada como medicina, ela teve o papel muito importante no nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Então, a gente tem registros, né, de talvez ter sido o material do nosso primeiro papel. E também na fabricação de roupas, de cerâmicas e também das cordas e velas dos navios das grandes navegações. Ela também ocupou espaço ritualístico em outras culturas, como o Egito e a Índia, e como grande exemplo disso, a gente tem a presença dela sobre a cabeça da deusa da sabedoria do Egito, a deusa Sixá. Registros do Imperador Amarelo na China, que datam quase 4.000 anos antes de Cristo, e do Papiro de Ebers, no Egito, que datam 1.500 anos antes de Cristo, nos revelam o quanto que naquele momento a cannabis já tinha um potencial terapêutico muito abundante. Outro dado interessante é que uma das múmias mais antigas do mundo, a múmia de Ukok, uma princesa da Mongólia, foi encontrada em sua tumba com diversas espécies de cannabis, o que demonstra para a gente que naquele momento eles já haviam, mesmo como nômades, né, tendo contato com a cannabis e também transportando ela. Quando a gente vê tumbas, né, com materiais que são preservados dentro, a gente entende a importância que aquilo tinha para a pessoa que estava ali. Certo. Então, a cannabis tinha um papel de desenvolvimento, de medicinal também, né? E o que aconteceu nos últimos 90 anos que esse cenário mudou? Né? Por que hoje a gente está aqui? Nos anos 30, nos Estados Unidos, a gente teve um movimento, né, de guerra contra as drogas e também da proibição da cannabis, e devido ao seu grande impacto mundial, né, passou para todo mundo. Nessa mesma época, o Conselho de Medicina dos Estados Unidos foi contra a proibição da mesma. E como dado, a gente tem, né, que a cannabis fazia parte da farmacopeia dos Estados Unidos, com um papel muito importante. É interessante a gente lembrar também que na farmacopeia do Brasil, a primeira farmacopeia do Brasil, em 1929, tinha a presença da cannabis. Certo. Para muitos, falar ainda sobre o tratamento com cannabis pode ser um choque cultural. E isso é muito comum que aconteça devido às grandes propagandas negativas que a gente teve nos últimos 90 anos. Então, eu também estava aí, né? Eu também tinha preconceito, eu não tive conhecimento e acesso na faculdade, né? E olhar para isso hoje é muito transformador. Eu perdi pessoas muito queridas na minha vida devido ao abuso de substâncias e a gente tem, né, muito nisso no inconsciente de que a cannabis deixa louco ou que causa dependência, né? Ou que em algum momento foi servido aí como início na porta de entrada para outras drogas. Então, foi isso que me motivou a estudar mais e saber sobre o tema. Esbarrando nesses estudos, quando eu estava na universidade, no segundo ano da faculdade, foi muito difícil, porque dentro da universidade a gente não tem espaço para falar de coisas que são inovadoras.
E eu fui buscar na literatura, fora do país, e eu encontrei com pessoas muito inspiradoras, como Rafael Mechoulam, por exemplo, que é considerado o pai da cannabis, ou Siddhartha Ribeiro e Elisaldo Carlini, que são cientistas brasileiros e que estudavam a cannabis há muito tempo. Nesse momento, eu me esbarrei com estudos como, por exemplo, da Universidade de Washington, que falavam sobre a cannabis não ser a porta de entrada, né? Os jovens, primeiro, fazem o uso do álcool e do tabaco e só depois têm o contato com a cannabis. Dados da Unifesp também revelam que das pessoas que fazem uso de cannabis pela primeira vez, mais de 90% não continua com o uso. Então, a gente vê aí o quanto que o potencial dela de dependência não está atrelado como das outras substâncias, por exemplo, o crack, a cocaína, as anfetaminas e por aí vai. Outro estudo muito interessante é do The Lancelot, que, para quem não sabe, é uma das revistas mais importantes de ciência no mundo, em que referiu que a cannabis é menos prejudicial para a saúde que o álcool, que o tabaco, que a cocaína, que as anfetaminas e também o tabaco. Certo. Nesse mesmo momento, eu me deparei com um estudo que falava sobre o uso da cannabis em pacientes com câncer. E isso me impactou muito. Como assim algo que sempre me foi passado como negativo, agora estava sendo usado como algo positivo, né, para tantas pessoas que estavam ali debilitadas. E aí me despertou muita curiosidade para saber mais. E se eu falasse para vocês que no nosso corpo existe uma molécula que é muito similar com a molécula presente na cannabis? Doido, né? E como que a gente descobriu isso, né? Inicialmente, a gente não teve a identificação dessas moléculas no nosso corpo. Todos os estudos começaram com o isolamento das moléculas presentes na cannabis. Hoje, a gente já tem identificadas mais de 120 moléculas que são consideradas canabinoides, fora os terpenos, flavonoides e os outros alcaloides. A gente está falando da presença de mais de 400 substâncias em uma planta. Tá. Muitas substâncias foram isoladas, como o THC, o CBD, o CBN, o CBC, o CBG, e a partir disso, se começou uma busca na ciência de como que isso interagia com o nosso organismo. Então, como a gente já havia descoberto, né, o funcionamento de algumas moléculas, por exemplo, a serotonina, a dopamina, a gente se imaginou que seriam muito parecidas. Mas, quando a gente fala sobre o efeito de uma substância, a gente precisa pensar no mecanismo que se chama chave e fechadura. Então, a gente estava aí, a gente já tem a chave, né, mas quais eram essas fechaduras? Durante muitos anos de busca, a gente não achava essa fechadura. Até 1990, em que foi encontrado no nosso corpo uma molécula que é muito parecida com o THC. E o nome dela é anandamida. Ananda, que em sânscrito significa felicidade, mida de molécula. Então, a molécula da felicidade. A partir disso, a gente teve uma cisão na ciência, né? E de 1990, a gente passou de 200 estudos por ano para 2016 em 1.300 estudos por ano, significando, então, um aumento de 600% nos estudos. Depois disso, a gente começou a ver diversas aplicações terapêuticas, porque compreender que existe um sistema que interliga sistemas, né, um sistema que está presente no nosso sistema nervoso central, imunológico, gastrointestinal, ósseo, na nossa pele, em praticamente todo o nosso corpo, é muito revolucionário. Para quem estuda o corpo, entender que isso existe, quebra muito sobre todos os funcionamentos que a gente já teve até aqui dos outros medicamentos. Porque a gente nunca vai saber sobre a aplicação de uma substância, né, em só um tipo de receptor. A gente está falando do corpo todo. E por isso que ela tem uma ampla possibilidade terapêutica. Então, a gente vê aí pacientes com dor crônica, com ansiedade, com autismo, doenças neurodegenerativas, doenças neuropsiquiátricas também, câncer, né, os pacientes que fazem uso para os efeitos da quimioterapia, náusea e vômitos, todos eles são muito beneficiados. E eles são muito beneficiados porque esse sistema no nosso corpo é muito complexo.
Esse sistema, ele se chama de um sistema homeostático, ou seja, o nosso corpo está a todo momento tentando com que a gente volte para esse equilíbrio. Só que devido à vida inflamatória que a gente vive, corrida, estressada, cheia, né, de compromissos que a gente não consegue. Então, atuar nesse sistema, né, a gente hoje fala sobre talvez a aparição de algumas doenças devido ao desequilíbrio desse sistema. Então, quando a gente volta e começa a equilibrar esse sistema com as moléculas que não estão dentro do nosso corpo, que a gente não consegue produzir, mas vindo de fora da cannabis, a gente consegue ter muitos efeitos terapêuticos. E também a prevenção de muitas doenças, né? Hoje, para mim, trabalhar com cannabis é uma grande revolução na minha vida. Eu fui buscar conhecimento devido aos sofrimentos que os meus preconceitos me causavam. E hoje eu vejo sofrimentos sendo transformados. Eu choro e também rio com mães de pacientes, vendo o desenvolvimento e a interação dos filhos deles. Eu me comovo muito com pacientes de dor crônica e Alzheimer, por exemplo, que perdem o brilho da vida e que, a partir do momento que tem a cannabis inserida, né, voltam a ter uma qualidade de vida, então voltam a ter um brilho sobre o que é viver. Isso, para mim, é muito recompensador. E saber, né, que a gente não está parado de achismo, a gente está parado de ciência. É muito revolucionário. No Brasil, nesse ano, 76% dos brasileiros são a favor da legalização da cannabis para usos terapêuticos. Nesse último ano, a gente teve o crescimento de 93% das importações de produtos à base de cannabis que foram registrados pela Anvisa. Fora isso, no mundo, hoje, a gente tem um processo que vem sendo classificado como disruptivo, né? Muitos países estão legalizando, estão legislando. Por quê? Porque isso impacta positivamente não só os pacientes, isso também impacta economicamente o país, o meio social, né? Então, é uma coisa que é muito maior do que só a gente ficar com preconceito sobre uma planta. A gente está falando de valor econômico, de valor medicinal, e, novamente, como lá atrás, de valor de desenvolvimento. No Brasil, esse ano, foram registrados, né, na economia da cannabis, 700 milhões de reais. Então, a gente vê o quanto que isso impacta. Nesse último ano, cresceu em 130% o número de pacientes fazendo uso da cannabis. E hoje a gente tem 430 mil brasileiros fazendo uso da cannabis por motivos terapêuticos. Olhar para isso é muito revolucionário, porque a gente vai estar impactando a nossa segurança, saúde, as políticas públicas, a nossa economia e também o meio ambiente. Então, olhar para esse assunto, ter uma consciência diferente, passar à frente, né, um novo conhecimento que a gente tem, é sim muito revolucionário. Uma frase que eu falo muito para os meus pacientes e que me impacta muito é que uma planta feminina que floresce cura o que o preconceito mantém doente. Muito obrigada.